Por que fiscalizar? Qual é a finalidade da fiscalização? Para aferir a fiel execução contratual e para que a contratação cumpra o seu propósito, qual seja permitir a execução satisfatória, o atendimento satisfatório da necessidade pública. Então, veja, acabamos antecipando um pouquinho algumas questões, quais as principais diferenças entre gestor e fiscal, quais as responsabilidades de cada qual, quem pode ser designado como fiscal, se é possível a contratação de terceiros, e quem designa fiscal pode ser responsabilizado. A IN 02 de 2008, ela trouxe a diferença entre fiscal técnico, o fiscal administrativo e o gestor do contrato. E o gestor do contrato, como destaquei para vocês, é aquele responsável por coordenar e comandar o processo como um todo. Okay? Então, ele vai acompanhar desde a formalização do contrato, a documentação, os relatórios do fiscal, os prazos, eventuais saldos. Então, tudo isso vai ser feito pelo gestor. O fiscal técnico, ele é responsável pela fiscalização do objeto. E o objeto, ele engloba execução e recebimento. Então, o objeto foi executado dentro das características, dentro das quantidades, tudo isso tem que ser aferido pelo fiscal. E o fiscal administrativo, se for o caso, conforme a estrutura de cada entidade, é aquele que vai ser designado para auxiliar o gestor na parte administrativa, na parte documental. Okay? Então, temos um contrato com um número grande de mão de obra. Precisamos acompanhar as questões trabalhistas. Então, é importante ter um fiscal administrativo responsável por analisar essa documentação. Okay? Então, atribuições, algumas atribuições aqui do gestor. A legislação, ela não delimita as atribuições de cada qual. Isso deve ser definido internamente, conforme a estrutura de cada entidade, mas algumas atribuições nós podemos extrair da própria função intrínseca ao cargo. Então, veja, o gestor, ele pode analisar, propor alterações às cláusulas contratuais. Por isso, ele tem que começar a sua atribuição antes, na própria elaboração do edital. Na medida em que o contrato vai em anexo ao edital. E é nesse momento que é possível propor alterações, inserção de cláusulas no contrato. Conhecer todo o processo relativo à contratação, bem como as normas aplicáveis. Então, tem que conhecer o processo do qual ele é gestor, as normas, a Lei 8666, a Lei 10.520, a Instrução Normativa 02 de 2008, se for da Admissão Pública Federal, tem que conhecer as orientações do tribunal a que está vinculado, TCU ou os tribunais estaduais. Claro, isso é muito difícil, foi o que o colega colocou. Muitas vezes, as pessoas, elas são jogadas no setor. Então, você vai fazer parte do setor de licitação, não sabe nem o que é licitação. Nunca leu a 8666. Você vai ser gestor do contrato. Nunca foi capacitado para tanto. Isso é problemático? É problemático. Na medida em que isso traz um risco considerável para a administração pública, mas também um risco pessoal para o fiscal e gestor. O que cabe ao profissional? Buscar conhecimento. Então, capacitação, cursos, leituras, tem que estudar efetivamente. Acesse www.jmleventos.com.br e conheça o portfólio de soluções da JML Consultoria e Eventos.